Hoje o Povo na TV recebe o candidato do PDT, Celso Sabino. Candidato, por gentileza, seja muito bem-vindo à sede da TV Norte SBT Pará. Boa tarde para o senhor, viu? Obrigada por aceitar o nosso convite. O senhor, vamos começar com as perguntas, você vai ter 15 minutos, tá? Para responder as perguntas e 1 minuto e 30 segundos para as suas considerações finais, mas eu vou lhe avisar no momento que o senhor tiver que fazer as suas considerações finais, o tempo conta a partir de agora. Candidato, o senhor já foi deputado estadual, deputado federal, ministro e agora coloca o seu nome para o Senado Federal. Por que essa decisão? Primeiro, agradecer aqui pelo convite, parabenizar ao Grupo Norte, ao SBT, por estar proporcionando aos eleitores paraenses essa oportunidade de conhecerem quem são os candidatos ao Senado, um cargo tão importante, onde todo o povo do Pará será representado por 3 pessoas no Senado Federal. E diferente da Câmara, em que o Pará tem 17 deputados, e alguns estados enviam 8, outros enviam 70, no Senado a disputa é muito mais igualitária, onde os senadores que têm liderança, que têm articulação e que conhecem Brasília, têm a oportunidade de levar para seus estados muitas vantagens. Como a gente vê em estados do Nordeste, com duplicação de rodovias federais, com investimentos em educação e a criação de novos polos e universidades federais, com a implantação de hospitais especializados federais em diversas regiões, como a gente está vendo aqui no vizinho Amapá, pela força dos líderes que os estados têm no Senado. E é por essa razão que eu acredito que o Pará merece ter também senadores que possam orgulhar o nosso povo. E foi isso que me motivou a ser candidato. Como eu disse, o senhor já teve experiência como ministro recentemente, né? Tem alguma experiência que o senhor conheceu, que o senhor quer levar para debate no Congresso Nacional, caso o senhor seja eleito, senador? Bom, eu tive muitas experiências exitosas em Brasília, que resultaram em leis aprovadas, que resultaram em ações e políticas públicas que hoje estão beneficiando muitas pessoas em todo o Brasil. Como, por exemplo, a gente tem a lei da Rota Turística Belém-Bragança, a gente relatou a Lei Aldir Blanc, que é uma referência na cultura em todo o Brasil, destina 3 bilhões de reais para eventos culturais em todo o país. No Ministério do Turismo, nós apoiamos eventos culturais e turísticos em todas as regiões do Brasil e aqui no Pará, claro, em quase todas as cidades. Realizamos obras de infraestrutura turística em todas as regiões do Pará. Colocamos o Pará em outro patamar do turismo, assim como fizemos com o Brasil. Provamos em Brasília que um paraense pode fazer o que talvez um maranhense, um goiano, um pernambucano, um paulista, um catarinense não conseguiram fazer à frente do Ministério do Turismo. Em 2 anos e meio, nós demos um salto que quase triplicou o número de turistas internacionais vindo para o nosso Brasil. Nós aumentamos também os gastos desses turistas internacionais, segundo o Banco Central, ao patamar, antes era quase 4 bilhões e hoje é mais de quase 8, 7,9 bilhões de dólares, segundo o Banco Central, esses turistas internacionais vêm gastando no nosso Brasil. Segundo a Fé Comércio, mais de 200 bilhões de reais é o faturamento hoje do setor do turismo como um todo. Foi o período em que mais empresas, Adriana, foram abertas no setor do turismo em todo o Brasil, ao longo de toda a história do nosso país. Tivemos a oportunidade também aqui, durante a COP30, de provar que o estado do Pará e os paraenses são capazes de realizar grandes eventos. Provamos ao mundo, quando muita gente não acreditou que a gente podia receber, assim como recebemos, com hospitalidade, com hospedagem para todos, uma gastronomia muito excepcional e deliciosa e que deixou grandes legados. Hoje a gente tem percorrido o estado do Pará, mostrando as obras do governo federal, do governo do presidente Lula e aqui em Belém especialmente, os legados que a COP deixou, obras de infraestrutura de drenagem, obras de infraestrutura turística. Eu tenho certeza de que o Pará tem tudo para se desenvolver nessa atividade tão importante que é o turismo. Queria aproveitar essa linha, o senhor falou da COP30, que foi uma vitrine realmente para o estado do Pará. Vieram navios internacionais, atracaram no Outeiro. Como é que ficou isso depois da COP30? A gente tem bons resultados depois disso? Sem dúvida. A COP30, houveram obras que estavam programadas para ficar pronta até a COP e obras que estavam programadas para ficar pronta logo após a COP, assim como ficaram, como a macrodrenagem de diversas bacias
na cidade de Belém, eu cito aqui a Baixada do Marco, na Terra Firme. Hoje você transita em ruas entre o Marco e a Terra Firme, o Guamá, que antes você dificilmente transitava com a tranquilidade que transita hoje. Então a COP deixou importantes legados, é claro, e a gente reconhece que precisa ainda melhorar muito, não só em Belém, no Pará, e por isso que eu vou ser candidato a senador, para estar lá em Brasília, ao lado do presidente Lula, e reforçar as obras de infraestrutura no nosso estado. E o que precisa para que o Pará desponte mais em termos nacionais e internacionais para o turismo? Promoção turística, divulgação do nosso estado, fortalecimento da qualificação profissional, fortalecimento dos nossos atrativos turísticos. Hoje a gente já tem uma malha viária favorável. O Pará conseguiu ter diversos voos para praticamente todas as regiões do Brasil. E a gente precisa de investimento em promoção, divulgar, a gente fala no turismo, vender o nosso estado. Perfeito. Olha, senador, uma das principais funções do senador é representar os interesses do Estado junto à União. E em quais áreas o senhor considera que o Pará precisa hoje de uma atuação mais forte em Brasília? O senhor já falou do turismo. Quais outras áreas o senhor destacaria? Bom, no governo Lula 4 será o melhor governo da história do Brasil. Porque o presidente Lula terá o Senado ao seu lado. Não vai ter um Senado que não tenha apoiado projetos importantes, programas sociais importantes e políticas públicas importantes. No Lula 4, em todo o Brasil, não é só aqui no Pará, o presidente escolheu os seus candidatos que vão o apoiar no Senado Federal. Fico feliz e honrado de ser aqui no Pará o candidato do Lula ao Senado. E junto com o presidente, eu vou fazer o que os senadores líderes no Senado, os senadores que entendem de articulação, os senadores que sabem se relacionar e, principalmente, que conhecem Brasília, que sabem as portas que devem ser abertas, as portas que devem ser fechadas. E eu provei, quando estive como deputado federal, quando estive como ministro, consegui um posto tão importante que me orgulha muito, e eu sou muito agradecido ao presidente Lula por isso, de ministro de Estado do Turismo, consegui mostrar a minha capacidade de articulação e de força em Brasília. Sempre com muito diálogo, sempre com muita ponderação e nunca buscando gritaria, violência ou agressões desnecessárias. Não acredito que essa é a forma da gente resolver os problemas do nosso Estado. Eu pretendo, ao lado do presidente, defender o nosso Estado naquilo que o nosso Estado mais precisa. Redução da tarifa de energia. Hoje, não sei se você sabe, mas o Senado Federal é quem define a alíquota máxima e a alíquota mínima de ICMS. E também é o Senado Federal que escolhe os diretores da Agência Reguladora de Energia, que é quem autoriza os aumentos de energia. Hoje a gente tem uma conta de luz em que pesa muito o ICMS, mas o Tesouro do Estado precisa ainda muito desses recursos para pagar o salário dos professores, dos policiais, manter a máquina pública funcionando. Então a gente precisa trabalhar no restante do cálculo da tarifa. E quem faz isso é a Agência Reguladora. E é o Senado que aprova os seus diretores. Então, vou estar ao lado do presidente Lula, trabalhando junto à agência reguladora para que o povo do Pará pague uma energia mais barata. Há pouco a gente estava conversando ali fora com um dos repórteres, ele falou, então é para manter a energia como está? Eu falei, acho que não, acho que a gente precisa baixar a energia, porque hoje ela está muito cara no Estado. Vou estar ali ao lado do presidente Lula, Adriano, para defender a melhoria das nossas estradas federais, a duplicação, inclusive, de algumas. Assim como os senadores fortes, politicamente, estão conseguindo para seus estados. Vou estar ali ao lado do presidente Lula para garantir universidades públicas federais em todas as regiões, para que os nossos jovens universitários possam ter cursos de medicina, de direito, de administração, de psicologia, de engenharia, em cada região do estado e não precise ter que sair da sua região para estudar. Vou defender também, ao lado do presidente Lula, a implantação de hospitais especializados. Hoje a gente tem um grande programa que é o Mais Especialistas, que está fazendo um grande sucesso em todo o Brasil. Eu vou defender, junto ao ministro Padilha e ao ministro Lula, algumas regiões importantes, como a calha norte do Rio Amazonas, como aqui o nordeste do Pará, a BR-010, e o próprio Marajó, que nós possamos ter hospitais especializados para que ninguém precise se locomover da sua região
para fazer tratamentos. Perfeito. O senhor falou sobre infraestrutura, falou aí sobre saúde. Vamos falar sobre educação? Educação, universidades públicas federais. A gente sabe que aqui no nosso estado a educação pública está muito aquém ainda. A gente vê no interior do estado crianças com dificuldades que assistem aula, inclusive, sentadas no chão. Que propostas o senhor pretende levar lá para Brasília? Bom, eu, em todos os lugares por onde eu passo e aonde o nosso trabalho em Brasília tem parceria, eu cito aqui diversas cidades. Vou citar uma, eu convido você a pesquisar. A cidade de Dom Eliseu, no Pará, onde o nosso mandato é muito presente. Lá todas as escolas têm salas com ar-condicionado, com quadro magnético e quadro interativo, laboratório de informática, laboratório de matemática, laboratório de física, laboratório de química. São escolas de primeiro, melhor que muitas escolas privadas da capital do estado. Eu defendo que todas as escolas do Pará, não só as de Dom Eliseu, não só das cidades que já participam do nosso mandato, possam ter toda essa infraestrutura. E defendo também universidades federais em todas as regiões. O fortalecimento da política das universidades federais, a assistência universitária, o fortalecimento e a ampliação do orçamento para as universidades federais. Eu não sei se estou me alongando muito no tema, mas isso é muito importante para mim. O orçamento público destinado às universidades federais, ele não possui um indexador que o reajuste todo ano. Então, a gente vai defender no Senado Federal um indexador para que, anualmente, a destinação orçamentária para as universidades federais possa ser ajustada e fazer jus àquilo que a gente precisa. Perfeito, candidato. Agora, o Pará é um grande produtor de riquezas minerais e energéticas. O senhor considera que o Estado recebe uma compensação adequada por essa exploração mineral? Ou o que tem que melhorar, na sua opinião? Com certeza está muito aquém do que o Pará contribui com o Brasil, as contrapartidas que a gente recebe. Eu, durante o meu doutorado em Ciências Jurídicas e Sociais, o meu tema foi exatamente esse. Como a tributação no destino causa o subdesenvolvimento de regiões mineradoras, produtoras de grãos e produtos primários de uma forma em geral. Por isso, nós vamos defender no Senado Federal o povo do Pará através de políticas que verticalizem a produção. Por que exportar o minério bruto em grãos ou semi-elaborado, quando a gente pode exportar chapas, vergalhões e até mesmo chips? A gente está vendo hoje a fábrica da BYD, por exemplo, que foi construída na Bahia. E é a maior fábrica da BYD fora da Ásia. E hoje, na Bahia, está empregando mais de 8 mil baianos. E por que a gente não consegue trazer uma grande fábrica dessa para o estado do Pará? Eu vou responder para você. Porque falta no Pará grandes representantes no Senado. Pessoas que briguem no bom sentido, briguem com diálogo, com ponderação e consigam fazer o que os senadores estão conseguindo para a Bahia, para o Ceará, para Pernambuco, para o Amapá e para diversas regiões. Eu tenho certeza que nessa eleição você e todo o povo do Pará vai saber escolher os 2 melhores senadores para votar no dia 4 de outubro. Agora a gente trata sobre segurança pública. Tem muita gente que pede aí e que está levantando essa bandeira de redução da maioridade penal. Uns falam 14, outros 16 anos. Queria que o senhor tratasse desse assunto. E também saber se o senhor é a favor de mudança na Constituição que fala sobre obrigatoriedade de presos, não obrigatoriedade de presos de trabalhar. Hoje eles não são obrigados. O senhor acha que eles deveriam trabalhar e contribuir para a sociedade e para eles serem reinseridos na sociedade? O que o senhor pensa sobre isso? Bom, hoje, quando o presidente escolheu os seus candidatos em cada estado ao Senado, muito passa também pela segurança pública, porque é um dos temas que a gente vê hoje travado no Senado, a PEC da segurança pública, que vai autorizar o governo do presidente Lula a criar um Ministério da Segurança Pública, assim como o fim da escala 6:1, assim como o piso dos enfermeiros e assim como vários projetos importantes para o Brasil, para o povo brasileiro e, claro, para os paraenses que estão travados no Senado ou encontram forte resistência. E é por isso que a gente está montando uma grande bancada para defender o governo do presidente Lula e, principalmente, defender o Pará e a nossa gente. A ressocialização de pessoas que cometeram delitos, de pessoas que cometeram crimes, ela é muito importante que aconteça. Então, eu defendo, sim, o trabalho daqueles que optem por trabalharem durante o encarceramento, e que esse período em que eles estão trabalhando, estão produzindo para a sociedade, possa ser computado para a redução da pena de reclusão. Candidato, preciso que o senhor faça suas considerações finais, por favor. Bom, muito obrigado pela oportunidade, por estar nos assistindo até esse momento.
Se você, assim como eu, defende o diálogo como forma de alcançar os nossos objetivos, não pela violência, não pela arrogância ou pela imposição, se você defende que com articulação e com muito compromisso é possível mudar a vida do Pará e dos paraenses, vem com a gente, Celso Sabino, senador 123. Esse ano você vai poder votar 2 vezes, em 2 candidatos. Eu peço o seu primeiro voto, mas se você já tiver um outro candidato, me dê uma chance no seu segundo voto. Celso Sabino, 123, senador. Olha, candidato, o senhor tem mais 1 minuto e meio, na verdade, então eu vou lhe dar mais esse tempo para o senhor conversar aí, falar sobre outros temas. Mais 1 minuto e meio, por favor, para o candidato. Que bom. Vamos ter mais uma oportunidade de dialogar. Então, a nossa candidatura nasce de um compromisso com o povo do estado do Pará para que a nossa representação em Brasília possa alcançar um outro patamar. Estive como deputado, mostrei a minha capacidade, alcançando postos e cargos nunca antes alcançados por paraenses. Estive como ministro do Turismo, com muito trabalho e muita articulação, sem tirar um único dia de férias, garantimos grandes números para o turismo em todo o Brasil. E fui eleito, Adriano, o primeiro brasileiro a ser presidente na ONU Turismo, o órgão internacional do turismo. Mas isso tudo serve para provar o quê? Serve para provar uma capacidade e o que nós vamos fazer agora daqui para frente no Senado Federal. Vou lutar incansavelmente, assim como fiz na Câmara, assim como fiz no Ministério, para que o Pará tenha garantido os direitos importantes que ao longo de toda a nossa história a União deve ao nosso Estado. Lutar para que a verticalização do nosso minério aconteça aqui no Pará, gerando emprego. O meu mandato no Senado, se essa for a vontade de Deus e do povo do Pará, vai trabalhar para que aqueles paraenses que precisaram se mudar para outros estados, em busca de emprego, em busca de outras oportunidades, voltem para cá, para o Pará. E que nem o paraense mais precise se mudar em busca de emprego, em busca de oportunidades. A gente vai conseguir isso melhorando a infraestrutura do Estado, trazendo novas indústrias e serviços para cá. Obrigada, candidato. Boa sorte para o senhor nessa empreitada. Obrigado por ter vindo aqui ao Povo na TV, viu? Fique à vontade, por gentileza. Até logo. Olha, o outro entrevistado de hoje no Povo na TV seria o candidato Éder Mauro, do PL. Mas ontem a assessoria do candidato informou que ele não vem. Ainda segundo a assessoria, o delegado Éder Mauro não pôde comparecer hoje à entrevista na TV Norte SBT Pará em razão de compromissos de campanha no mesmo horário. Éder Mauro lamenta a coincidência de agendas, agradece o convite e espera participar da programação da emissora em uma próxima oportunidade. Lembramos que o candidato foi convidado com 1 mês de antecedência e havia confirmado a participação.